Imagine a seguinte situação. Você recorda, recebe um telefonema que aquela pessoa que você gosta sofreu um acidente e morreu. Uma coisa triste, nesse acidente faleceu a pessoa que era sua amiga, um bebê de 5 anos teve uma fratura de fêmur, clavícula, costela, está na UTI, e uma outra pessoa que estava no carro também está na UTI, à beira da morte. Passado menos de 24 horas, você acorda de novo com outro telefonema, dizendo que um outro amigo seu, também, numa autopista, perdeu o controle, caiu do lado do acostamento e também faleceu, junto, no mesmo carro, mais 2 amigos que também estão na UTI. E nesse momento, você vai ouvir as histórias das pessoas, das famílias dessas duas pessoas que faleceram. Você vai ver que uma filha ficou sem mãe, que era casada com um senhor, esse marido que perdeu a esposa de uma fatalidade terrível, a outra pessoa que faleceu tinha 2 filhos com 2 maridos, que também com quem vão ficar os filhos, uma tristeza, uma dor terrível. E aí aparece o crente, aquele crente da igreja, aquele crente religioso, e que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Misericórdia. Isso não é coisa de crente, não é coisa de Jesus. Jesus diz para a gente chorar com os que choram, rir com os que estão felizes. Nós temos que aprender a entender como Deus trata as fatalidades. Porque as fatalidades, diz o Senhor, ela vem sobre os bons e sobre os maus. A fatalidade é algo que acontece e nós temos a vontade, na hora que chega a fatalidade na nossa vida, é de chutar o balde, como se diz no Brasil, vem a tentação de abandonar tudo e até mesmo maldizer a Deus. E aí vem o crente com aquele discurso feito de igreja de fim de semana e que fala um versículo bíblico que vai ter a sua aplicação, mas antes nós temos que aprender o que são as fatalidades para que a gente possa ajudar realmente as pessoas. Porque as fatalidades, elas não vêm de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que não é bom não vem de Deus. Uma morte de acidente, onde um caminhão passa por cima de um carro, de uma família, onde uma moça que já estava triste com a morte da sua amiga perde o controle do seu carro de madrugada, indo trabalhar às 5 horas da manhã, não estava embalada, nada. Hoje eu estava indo com a Lucy, voltando aqui para a nossa casa em Madrid, na casa da minha filha, veio um louco a mais de 180 km por hora e foi brecando e tinha o carro na frente. Falei: Lucy, vai bater, parou por 1 milímetro, imagine. Isso são fatalidades, Deus não quer isso. Então, mas Deus nos orienta como enfrentar as fatalidades. Não só falar esse crentez, esse idioma de crente vazio. Deus quer que eu e você, no momento da fatalidade, nós tentemos perseverar na nossa fé. O que significa? Não deixar a nossa mente dividida. Porque nessa hora vem a tentação. O que é a tentação? Tentação é a vontade louca de você chutar o balde, mesmo você pecar, de você abraçar o diabo. Mas o Senhor Jesus fala: não, persevere na sua fé. E ele continua e diz assim: se você não conseguir, se a dor está muito forte, se você está com um desejo alucinante de brigar comigo, faça aquilo que eu te diga, controle a sua boca, controle o seu falar. Você pode até se irritar comigo, mas controle a sua ira, controle a sua língua, porque são nesses momentos que você vai testar a sua capacidade de superação perante as fatalidades. Satanás aproveita as fatalidades para fazer com que você e eu pequemos. E o Senhor Jesus diz: persevere na sua fé, porque a fatalidade vem com a finalidade, às vezes acontece, para que nós superemos, fortalecemos a nossa capacidade de superação. Porque Deus, se Ele permitiu ou não, é outra coisa, está no controle dele. Nós não temos a capacidade de falar por que Deus permitiu.
Ninguém no mundo tem a capacidade de dizer isso. O que nós temos que aprender é que Deus fala para nós perseverarmos na nossa fé. Porque depois disso, dessas fatalidades, sejam quem for, todos nós vamos aprender com a fatalidade, se seja na nossa família, na família de outros. Então esse vídeo tem por finalidade isso, mostrar que depois das fatalidades, depois das provas, nós vamos sair delas mais maduros, mais íntegros. Parece uma loucura, mas o que mais importa para Deus é que nós aprendamos não a aceitar as fatalidades. É como no amor, você não tem que aceitar um amor agressivo, porque não é amor, você tem que suportar essas situações, porque Deus está no controle, e quando você suporta, persevera na sua fé, você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus vai te ajudar, e Ele pede, se você não entender, peça ao Espírito Santo para controlar a sua mente, para que você possa, com calma, perseverar e aceitar essas fatalidades, e suportar as fatalidades. O que vai acontecer? Vai ser nessa hora que nós vamos perceber o que Deus quer de nós, que nas fatalidades Ele quer que eu e você ajudemos as pessoas que precisam, que nós, nesse momento de fatalidade, que nós vamos controlar nossa língua, nós vamos separar do mal, porque as pessoas que são religiosas vão falar mal, vão falar versículos bíblicos. Deus quer que nós suportemos, controlemos nossa língua, ajudemos as pessoas que estão sofrendo na fatalidade, entendamos que vamos sair dessas provas mais íntegros, mais maduros e com a capacidade de superação. Porque também o Senhor Jesus diz que são nas provações, nas aflições, que nós vamos conhecer os nossos melhores amigos, porque os nossos melhores amigos nunca vão nos abandonar. Foi nos melhores amigos, é na tortura, no machucado, na aflição, que amigos se tornam irmãos. Outra coisa que o Senhor Jesus diz é que o que está dentro do nosso coração se aflora na hora das fatalidades, na hora das provações. Porque se eu não tiver um coração firmado em Jesus, só no Evangelho, eu vou abandonar a religião, eu vou abandonar tudo isso, eu vou abandonar Jesus, eu vou dizer Jesus, porque meu coração não estava basado no amor dele. Então, essas fatalidades mostram o interno do nosso coração. Então, é na hora dessas provas, dessas fatalidades, que nós vamos descobrir que é o momento, presta atenção, de nós voltarmos para Deus, restabelecer a nossa relação com Ele. Porque nós vamos descobrir que Deus pode até ferir, mas Ele vai nos tratar os resultados que aconteceu naquela provação, naquela aflição. Ele pode até deixar que as coisas se machuquem, mas Ele vai trazer a cura. Deus pode até deixar com que essa aflição, essa provação nos leve para a guerra, pode até permitir isso, mas Ele vai estar sempre nos protegendo. Ele pode, no meio das provações e no meio dessas aflições, nós sermos acusados, mas nenhuma acusação vai nos atingir. Ele pode até, no meio dessas aflições e provações, acabar o nosso dinheiro, mas o Senhor Jesus sempre vai trazer a provisão. Ele pode nos deixar triste. Não tem como não ficar triste com esses dois amigos nossos que faleceram nessa semana, mas Ele vai fazer com que no meio da tristeza nós tenhamos a paz. E Ele diz, coloque isso na prática, porque você fazendo isso vai ter longa vida para você e para os seus filhos. Você entendendo, perseverando na fé, entendendo que nesse momento de provação, é o momento de você só se calar e ajudar quem precisa, e entender que nós vamos sair mais fortes disso. Ele pode machucar, pode trazer guerra, mas Ele vai cuidar dos maus resultados. E não tem que falar para todo mundo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque essa frase tem um contexto muito grande. Mas agora, o outro ponto importante que eu e você temos que entender, que as provações, as aflições não são disciplinas. As aflições e provações não são repreensões do Senhor Jesus. Que as aflições e as provações não são correções. Nós vamos aprender isso nos próximos vídeos que eu quero falar com você. Hoje eu estou falando só da provação, porque quando eu percebo que o Senhor Jesus, Ele não utiliza as provações, as fatalidades, as aflições. Não, isso é diferente. O Senhor Jesus utiliza na nossa vida a repreensão, a correção e a disciplina. As fatalidades, como já vimos, vêm sobre todos, porque todo dom perfeito vem de Deus. Nenhum mal veio do Senhor. Nenhum mal veio do Senhor. Então, quando Deus percebe que eu e você não estamos no caminho correto de alguma coisa, Ele nos avisa com advertências, com pessoas, com palavras proféticas para a gente mudar o curso da nossa vida. Isso Ele faz através de repreensões. Quando nós
somos repreendidos por Deus e não mudamos a nossa atitude, nós continuamos fazendo e ligando, não percebendo nada na vida, ele vai nos corrigir e ele vai nos disciplinar. E quando ele nos corrige, ele mostra onde nós estamos andando no caminho errado e faz com que nós andemos no caminho certo. E se nós não aceitamos a correção dele, aí vem a disciplina. Então, que você e eu entendamos que as provações, as fatalidades virão sobre todas as pessoas do mundo. E se nós perseverarmos no meio da provação, na nossa fé, entendemos que Ele está no controle, que Ele é o Senhor, que não veio dele essa fatalidade, e que nós, se não estivermos conseguindo entender, peçamos para o Espírito Santo nos abençoar, para termos força, para ajudar quem necessita na hora da aflição, morder a nossa língua para não maldizer o Senhor, e não chutar o balde, abandonar a presença do Senhor, nós vamos ser capazes de sair mais maduros, entendermos sobre as provações e as aflições, e estarmos preparados, aí sim, para depois que passar pelos momentos de fatalidade, aflições, provações, nós vamos entender que o Senhor Jesus vai querer falar conosco através das suas repreensões, através das suas correções e através, infelizmente, da disciplina daquele que não quiser aceitar. Eu espero que você tenha entendido e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre a disciplina do Senhor, eu vou falar sobre a correção do Senhor, eu vou falar sobre esse ponto da repreensão do Senhor. Espero que você tenha entendido. Chore com essas famílias, ore por essas famílias, pessoas que estão destruídas, crianças que estão na UTI, sem pai, pais separados, coisas terríveis. Vamos chorar e pedir para Deus abençoar essas vidas, no nome de Jesus. E estamos de amarelinho, daqui um pouquinho joga o Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo de 2026. Guarde essa palavra. Com certeza não vai vir nenhuma aflição, nenhuma provação no jogo nosso. Nós vamos vencer. Mas é momento de chorar e orar por essas pessoas, eu te peço, no nome de Jesus. E aprendamos com ele, que todo dom perfeito vem do Senhor. E esse versículo bonito que eu comecei, que tudo coopera, já já nós vamos entender quando ele vem. É como aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você não aprender antes, aprender a ter pouco, aceitar o pouco, aprender a ter muito, trabalhar com muito, você não vai poder entender que tudo posso naquele que me fortalece. Ok? Vamos com Deus, o Senhor Jesus é um Deus de abertura de mente, não de fazer com que você seja um crente de versículos decorados. Deus te abençoe no nome de Jesus.